Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo espetacular da vida de decoradora fabulosa da Evelyn, que sou eu. O vídeo de hoje tá bem legal, eu espero que vocês gostem bastante, tá? Foi um projeto que, sem dar spoiler, foi bem complicado de planejar exatamente ele, o que eu queria que ele fosse, e descobrir o que eu queria que fosse. Eu acho que vocês vão ficar bem interessados. Esse vídeo eu gravei ele ouvindo um podcast. Então vocês vão reparar que tá sem a voz dos personagens, sem os efeitos de som, né? Eu baixei a música do jogo e coloquei por cima pra dar aquela ambientação que vocês estão acostumados. Mas vocês vão reparar que tá sem os efeitos sonoros porque eu estava ouvindo o podcast e a gravação ficou com o podcast na gravação, entendeu? E aí eu mutei a gravação e adicionei manualmente algumas das músicas pra ficar mais ambiental, assim como vocês estão acostumados às musiquinhas já do jogo, né? Não ficar totalmente sem som nenhum, só a minha voz no vácuo, assim, eu achei que não ficaria legal. Então, agora indo falando sobre o projeto, né? O Del queria uma cabana e a ideia dele era coisa com o oceano, com o mar, assim. E, olha, isso foi uma coisa que foi bem desafiadora, assim, não vou mentir. Mas, né, como todo o desafio pra corno é pouco, eu escolhi essa construção porque eu achei essa ideia diferente de todas as outras que estavam ali. Claro, né, ah, raro ideias que se repetem, mas tipo, no mesmo dia, assim. Mas eu achei essa diferente, a ideia, assim, o princípio dela. Achei algo que eu nunca tinha visto antes nessa DLC até o momento, tá? A decoração do exterior, ela foi mais simples do que eu antecipei. Mas tinham muitos itens de exterior pra pôr. E aí tem o contraste, né? Algumas construções têm um monte de item de exterior, outras não tem quase nada. Então vocês viram aí, tem muitas coisas de pôr fora, barco e prancha, coisa de aquelas cadeiras de praia. Tem até um farol, assim, que eu fiz questão de pôr o farol, porque como é na praia, né? Eu achei tudo a ver ter a casa do farol e ser a casa do Del. Dessa vez eu pesquisei o gênero do personagem antes de estar me direcionando a ele com um gênero esquisito diferente, né? Do que é o do animal. Dessa vez eu decidi pesquisar. Aí eu fiquei bem frustrada porque eu queria que os itens obrigatórios não ficassem necessariamente dentro, porque essa lâmpada aí de coqueiro eu já botei fora pra me livrar e a boia também. Aí eu fiquei um pouco conflitada com a ideia desse projeto. Vocês vão ver que essa ideia ela demora pra se solidificar no mundo, ela demora pra existir. Eu comecei tendo. Eu queria, na realidade, quando eu abri assim a casa, sem saber o que tinha exatamente dentro, eu queria fazer uma casa estilo praia, com chão de praia e coisas de praia. Só que como eu vi que os itens, né, papel de parede e papel de chão, sei lá como é que chama, chão mesmo, não tinha. Era mais uma vibe barco. E tudo bem, né? O Cal realmente falou Voyage, então eu deveria ter esperado por isso. Eu pensei, talvez interessante colocar essa coisa de ser como se fosse um barco mesmo, a casa dele, né? Como se fosse o interior de um barco. Depois eu meio que mudo, né? De acordo com os itens, eu acabei mudando um pouco a direção da ideia. Eu tentei criar uma ideia, uma ilusão de uma mesa maior com essas duas mesas pequenas, uma na frente da outra, né? De frente pra outra. Não sei se foi. Não sei se convence, mas no fim das contas eu achei que funcionou. Então, o que importa é isso. Outra coisa desse projeto que foi bem desafiador pra mim foi, além da ideia geral dele se concretizar, né? Que vocês vão perceber que o projeto muda de vibe várias vezes. Foi me satisfazer com o tamanho da casa, do lugar. Porque se você pensar, maior é melhor, dá pra pôr mais coisas. Mas no fim das contas, vocês vão ver, eu acho que eu deixo ela bem pequena, assim, e coloco só a ideia principal. Eu não invento muita moda também. Os itens gerais que tem, eles são muito gerais. Eles têm. Tem alguns itens que são menos generalistas, tipo aquele que é o quadro branco de escola, o que é um saco de lixo.
Tem. Só que os itens, tipo mesas e cadeiras, eles são mais genéricos. E não combinavam com essa ideia que acabou se formando na minha cabeça de ser. E aí, isso é talvez um spoiler para daqui a um minuto, quando vocês começarem a ver melhor o projeto, né? A minha ideia foi fazer a sala do capitão do navio, tá? Essa foi a ideia que eu tive. Aí eu comecei a diminuir o ambiente. Porque eu achei que o ambiente muito amplo, ele ia enganar essa ideia de ser a cabine do capitão. A cabine do capitão tem o quê? Tem a mesa do capitão, tem o mapa do capitão, aí tem ali um ambiente pra se sentar, pra ele estar falando com alguma pessoa, enfim. E deu, entendeu? Não tem cama, não tem roupeiro, sabe? Não tem, sei lá, cozinha, essas coisas. Não, é a cabine do capitão, é a cabine do capitão. Então, eu até dei uma insistida nessa ideia de pôr a cama, mas eu me livrei dessa ideia, sabe? Eu me libertei dessa ideia da cama. E só como se fosse um escritório mesmo do capitão do navio imaginário, né? Porque na realidade é uma casa, não é um navio. Mas assim que eu conseguir concretizar a ideia, vocês vão ver que as coisas fluem rápido, assim. A parte mais difícil dessa construção foi colocar as minhas mãos no que seria a minha ideia, sabe? E aí foi super simples, né? Eu coloquei essa concha que não dá pra ouvir porque não tem áudio, né? Mas ela ficou tocando uma música insuportável. Essa concha é, na realidade, um rádio, tá? Tipo aquela do Bob Esponja, a concha falante. Essa daí é a concha cantante. Insuportável, intragável. Basicamente, a construção tá pronta. Eu fiz alguns retoques só. Mas pode ver que rapidamente a ideia já se solidifica. Daí, quando eu fui entregar o meu projeto, que eu já tava um bom tempo, assim, eu acelerei o vídeo, né? Fiquei um bom tempo pensando, assim, batendo contra a parede nesse projeto. E aí eu recebi uma notificação do meu colega de trabalho, o Nico, né? E aí ele explica que agora, além de polir as coisas, que eu nunca faço polimento de absolutamente nada, você sabe muito bem, porque eu acho que fica um efeito estranho, ele adicionou a efeitos diferentes no efeito de polimento. Que aí sim despertou o meu interesse. Aí sim despertou a minha vontade de fazer o polimento. Vocês vão ver que eu exploro um pouco isso, né? Não, também não fiquei muito tempo. Mas ficou mais interessante esse princípio do polimento, na minha opinião. Aí foi um processo, assim, de me reabilitar, né? De me reacostumar com os controles desse minigame de polimento. Aí eu já fui rapidamente ali pra concha falante pra aplicar. Não me lembrava como é que fazia o polimento. Fiquei apertando o botão que nem uma idiota. Não é de apertar, não é de bater, né? É de segurar. Aí, efeito normal de polimento. Aí eu quis experimentar o efeito de choque. Disse, é um negócio elétrico, né? Aí achei meio tosco. Aí, sei lá, eu não achei que nenhum desses efeitos era o que eu queria, mas esse de fumaça, assim, eu achei legal, porque a coxa fica fazendo um barulho horrível, insuportável, de uma música chata, assim. E aí eu fiquei pensando, nossa, ela tá tão tempo ligada que ela tá tecendo fumaça. Aí eu botei esse efeito que o Rose, sei lá, que seria, só porque eu fiquei curiosa pra o que era, na espada, e achei legal, tipo, uma espada amaldiçoada, sabe? Muito legal. Achei... Não sei, eu gostei, tá bom? E daí, recebi elogios, né? Só elogios. Ele até elogiou que eu fiquei bastante tempo trabalhando no projeto, olha só. Eu não sei se isso é full hater, mas... A parte favorita, eu baixei a música pra pôr pra vocês aqui da entrega do ambiente, pra vocês verem. A foto do portfólio, que vocês já sabem que é a lei, né? Como diz a lei. E eu botei também a foto dele na mesa, que é pra intimidar quem vier falar com o capitão. Tipo, aqui é o meu palácio, aqui é o meu gabinete, entendeu? Não tem conversinha. E também é muito bonitinho também, né? A fotinho dele. Ficou legal, assim. Ficou simples, ficou pequeno e simples, né? Mas eu acho que esse projeto, ele não poderia ser diferente. Vou até uma procurar no YouTube se eu vejo algum vídeo de alguém que já fez esse projeto pra ver o que foi a ideia das outras pessoas, porque é interessante fazer isso, né? Inclusive, recomendo vocês fazerem, que é bem legal.
Aquele da escola, por exemplo, eu fui procurar na internet a ideia das outras pessoas pra ver o que que elas achavam, o que que elas fizeram, o que que elas pensaram. Aí quando eu fui vestir ele, eu fiquei entrando meio em crise, porque eu fiquei pensando que o Cal, na verdade. É Cal? O Del. Fiquei pensando que o Del, na verdade, pudesse ser menina, e eu estava o tempo inteiro falando errado o nome dele, mas não, eu procurei na Wiki e diz que o gênero dele é masculino, então vamos respeitar, né? A minha roupa eu não demorei tanto assim pra escolher, eu vi essa roupinha da Gomi Higurashi e eu fui rapidamente. Escolhi ela, não tinha nenhum arco e flecha, mas enfim. E a ideia pra foto também, logo eu já tive a ideia que eu queria pra foto, que era o capitão na cadeira do capitão, e eu em algum outro lugar, assim, do quarto que não fosse como se tivesse, sei lá, uma imediata, uma timoneira ali no trabalhando no navio do Del. Aí eu tirei a minha fotinho, vocês podem estar observando ela agora na thumbnail do vídeo, né? Que agora os vídeos têm thumbnail. Não sei se vocês separaram, mas eu botei thumbnail em todos os vídeos para não ficar todos iguais, porque eu recebi diversas reclamações que as thumbnails eram iguais e que os vídeos não tinha como saber qual que eu lancei por último. Então eu botei as thumbnails e os números para o deleite, comodidade e felicidade de vocês, meus queridos amigos do meu coração. E aí eu encerro a parte da gameplay da construção e vou lá receber o meu pagamento e os meus elogios, que é a parte mais importante, mais valiosa, é os elogios da minha chefe, porque o dinheiro de pouco me serve, afinal de contas, os itens que tem diariamente para vender raramente são bonitos, geralmente são horrendos, geralmente há coisas totalmente inúteis. Vocês podem ver que a minha fortuna de poucos está aumentando. E aí eu debati a possibilidade de jogar um pouco mais, mas já estava cansada de gastar a minha energia criativa e sabia ainda que tinha que editar o vídeo. E me dei satisfeita e me preparei para encerrar o vídeo e isso o farei. Obrigada por assistir. Palmas para você que está me assistindo. Um beijo no seu coração.